Oi, gente, tudo bom? Vamos dobrar roupa? Espero que todos estejam bem e em paz, né? Que é o mais importante. Pessoal novo que entra no canal, eu não tenho dias específicos, né, para fazer vídeo. Eu faço vídeo quando eu tenho tempo, quando eu posso, né? Assim, mas não posso prometer que eu farei vídeos a cada 2 dias, etc, né? Que eu vejo que pessoas saem se eu ficar 2 dias sem postar vídeo. Mas tudo bem, né? Não tem problema. Eu acho que eu já conversei com vocês que eu não sei se eu quero que o canal cresça, entendeu? Então, tá tudo bem. Só tô explicando que realmente eu não tenho só essa atividade, vamos dizer, isso aqui é o menor das minhas coisas, né? Eu trabalho 8 horas por dia, ou até muito mais, né? Eu ainda estou em recesso, volto segunda-feira. Então, daí quando eu começo a trabalhar mesmo, daí que eu não tenho muito tempo, não. Apesar de eu estar me priorizando bastante, o tempo é escasso, né? Para fazer esses tipos de vídeo, conversando diretamente com vocês, né, sem problema. Mas fazer os tipos de vídeo que eu gosto de fazer, daí já demora bastante, é muita edição. Quem produz vídeo sabe, né? A gente tem que cortar aqui, cortar ali. Eu gosto de música, da imagem, etc. Então é bem trabalhoso, demora muitas horas. Todo produtor de vídeo aqui sabe, né? A não ser que seja um vídeo assim, da gente conversando. Eu nunca fiz roteiro, nada, não faço isso. Nem na minha profissão mesmo, quando eu vou dar palestra, essas coisas, eu nunca ensaiei, gente. Desde quando eu sou estudante. Eu faço esquema dentro da minha cabeça do que eu estou planejando dizer e daí eu vou desenvolvendo o tema conforme uma lógica, né, que tem dentro da nossa cabeça. Muito tempo atrás, eu li um livro muito interessante de uma filósofa chamada Hannah Arendt, e eu gosto muito do prefácio desse livro. O livro se chama A Condição Humana, e já naquela época, uns 68, 67, 68 anos atrás, ela já estava muito perplexa e preocupada com a nossa condição. Então, ela estava perplexa com a nossa condição humana frente ao desenvolvimento tecnológico, né? Frente à artificialidade das coisas, porque a ciência naquele momento ela estava explodindo, né? E realmente com o lançamento do Sputnik, que eu acho que deu uma volta ao redor da Terra, foi o auge da ciência, né? Inclusive no prefácio ela diz, né, nunca vivemos uma coisa dessa, né? Mal sabia ela que a gente ia viver muitas coisas, né? Não, talvez ela sabia, né, que nós iríamos viver muitas coisas que nem imaginamos e que nunca ocorreu na civilização humana. Então no livro ela fica preocupada no sentido do engenho humano com relação à artificialidade das coisas, né? O livro dela se trata mais do trabalho e das relações humanas, trabalho e sociedade. Então é um livro difícil de ler, mas eu, na verdade, eu gostei muito do prefácio, né?
E no prefácio ela realmente explora muito essa relação de onde nossa sociedade, como nossa sociedade chegou aonde está tecnologicamente e onde ela iria parar, né? E no prefácio, nesse prefácio do livro A Condição Humana, da Hannah, ela diz uma coisa muito interessante, que nos jornais da época, né, é um jornal famoso dos Estados Unidos, surgiu uma manchete dizendo, parafraseando, né, um outro cientista russo, que dizia o seguinte, que finalmente a humanidade tinha se libertado, né, das correntes que o prendia à Terra, né? E ela ficou perplexa com o acontecimento e com essa frase estampada no principal jornal do mundo, né? Então daí ela começou a fazer algumas considerações a respeito de nós humanos e da nossa condição humana nesse prefácio, né? E segundo a Hannah, na verdade, tudo isso vem da nossa aflição de sermos mais um ser vivo, um animal, como qualquer outro aqui na Terra, né? Um animal, isso não nos desmerece, né? Mas nós somos, pelo menos do ponto de vista biológico, que é o meu, nós não diferimos de um elefante, de um macaco, de um pássaro, de uma árvore, né? E daí outros filósofos que a seguiram, que trataram o tema com muito mais profundidade, como Nietzsche, etc., né? Realmente dizem que nós temos uma certa aflição de sermos o que somos, né? E o que mais estampa em nossa cara todo dia o que somos é a natureza, né? A natureza, ela sempre está nos mostrando que nós somos parte dela, né? E nós não queremos ser parte da natureza. A gente quer ser parte de qualquer outra coisa menos da natureza. E eu achei isso interessante. E por não querermos, porque a natureza nos lembra muito o que somos. E somos mais um animal, mais um ser vivo aqui, como árvore, como mato, como as flores, como os pássaros, etc. E qual seria então a alternativa para escaparmos dessa condição que realmente é a verdadeira, que é a nossa, como mais um elemento da natureza, um elemento muito recente, diga-se de passagem, né? Porque nós, em termos evolutivos, nós aparecemos ontem, vamos supor, né? E qual é a solução que o humano deu a isso, né? Foi fugir do planeta Terra. Que segundo a Hannah, na verdade, essa busca tecnológica, né? E essa busca espacial, né? Mal sabia ela que iríamos mesmo sair do planeta Terra. É uma fuga do homem, né? Uma fuga e uma negação da sua condição humana.
Mas não para aí o problema da nossa negação e da fuga da condição humana. Como nós não aceitamos a nossa condição de carne e osso, e como qualquer outro animal, nós começamos a artificializar tudo, né? E para criar um mundo completamente oposto ao mundo natural. E isso daí veio a desenvolver muitos problemas na nossa sociedade atualmente. Então ela diz assim: a Terra é a própria quintessência da condição humana e, ao que sabemos, sua natureza pode ser singular no universo, a única capaz de oferecer aos seres humanos um habitat no qual eles podem mover-se, respirar sem esforço nem artifícios. O mundo artifício humano separa a existência do homem de todo o ambiente, meramente animal. Mas a vida em si permanece fora desse mundo artificial, e através da vida o homem permanece ligado a todos os outros organismos vivos. Recentemente a ciência vem se esforçando por tornar-se artificial a própria vida, por cortar o último laço que faz o próprio homem um filho da natureza. O mesmo desejo de fugir da prisão terrena manifesta-se na tentativa de criar a vida numa proveta. Isso já aconteceu, né? No desejo de misturar sob o microscópio o plasma seminal congelado de pessoas comprovadamente capazes a fim de produzir seres humanos superiores e alterar-lhes o tamanho, a forma e a função. E talvez o desejo de fugir à condição humana esteja presente na esperança de prolongar a duração da vida humana para além do limite dos 100 anos. Isso já acontece com o avanço da medicina, né? Então esse prólogo sempre me traz a lembrança dois fatores importantes, né? Um ligado à minha área, né? Meio que diretamente, que é o nosso não acompanhamento, vamos dizer assim, fisiológico para as tecnologias existentes. Por exemplo, por que nós nos cansamos de dirigir se nós ficamos sentados o tempo todo? Porque o olho humano, ele não foi preparado, ele não foi desenvolvido ao longo do tempo, né? Não foi adaptado pela natureza para processar imagens a mais de 80 km por hora. Imaginem, o nosso corpo não foi feito para isso. O nosso corpo não foi feito para as muitas tecnologias que existem hoje, né? E isso é um aspecto. O outro aspecto é da artificialidade realmente das coisas, né? De como vivemos, dos nossos valores, dos valores que hoje nós damos às coisas, né? Também me remete, nesse valor que damos às coisas, do passado rural da minha família, né? Tanto do meu bisavô paterno e do meu avô materno. O meu avô, o pai da minha mãe, né, ele tinha plantação de café, de arroz, criava um monte de porco. E a minha mãe, agora com o Alzheimer, ela relembra muito da infância dela, porque ela cresceu em fazenda. E foi uma infância muito feliz e muito farta, né? Farta no sentido do essencial,
que é ar puro, tranquilidade, muito alimento, o que não se faltava lá era alimento, né? E meu avô não era um produtor rural pobre, ele tinha como que chama aquela máquina que faz a benfeitoria, que faz o tratamento, descasca o arroz, que prepara o café, etc. Ele tinha as máquinas, inclusive, né? Mas a necessidade de educar os filhos, de dar um futuro que na cabeça dele era melhor aos filhos, eles migraram para a cidade. Também aconteceram fatos, né? Nesse ínterim aí, fatos desagradáveis, porque a vida no campo, nós não estamos sujeitos às artificialidades. Então, há problemas, né? Como eu acho que eu disse no vlog, quando eu estava fazendo, no dia do meu aniversário, de 54 anos, e meu avô produzia principalmente café, né? E naquela época, eu acho que no Brasil todo deu um problema lá no café, muita gente faliu, muita gente teve que abandonar esse tipo de plantação, né? Enfim, não é fácil viver no campo, mas eu lembro de todas as lembranças que a minha mãe tem da minha avó fazendo o cozimento do café, dos grãos de café, das mulheres que ajudavam ela a preparar os porcos, né? E ela lembra que minha avó reclamava porque uma parte a gente tinha que dar para os vizinhos, né? É natural isso, né? Cada um matava um porco e parte distribuía lá para os vizinhos. A minha mãe tinha vergonha de ir nos lugares porque mandava os filhos mais novos, né? Minha mãe, assim como meu pai, a minha mãe era mais nova, né, dos filhos. E eu vejo que era uma vida simples, de fato. Era uma vida, de fato, minimalista, essencialista. Era uma vida não poluente, ou ao menos muito pouco poluente. E era uma vida boa, né? Então, às vezes eu fico pensando, né, onde nós nos perdemos, né? Porque perdemos essa essência mais fácil da vida, né? Não que o campo seja uma coisa fácil, mas hoje em dia eu acho que ele pode ser fácil, né? Enfim, mas na minha mente é uma coisa que talvez não tenha volta, né? É por isso que eu mandei aquele grande FODE hífen SE. Porque eu acredito que pelo menos nenhum habitante que eu conheço dos centros urbanos gostaria de voltar a viver aquela vida do campo e não no campo. No campo é fácil, né? Você compra um rancho, você compra uma chacrinha lá e vai aos finais de semana, né? Mas essa é a realidade nossa. Por que será que nós abandonamos tanta coisa importante para nós, para vivermos em uma vida talvez não seja tão boa como nós pensamos que é? Eu ando me questionando muito já faz algum tempo, né? Por que será que as pessoas querem... Sim, que as pessoas querem acumular tanto dinheiro, sendo que é difícil se você não herdou o dinheiro da sua mãe, do seu pai, ou se você não tem um trabalho bem remunerado. Isso vai demorar anos, mas anos e anos e anos para você acumular um certo patrimônio, né? E eu fico pensando, por que será que as pessoas não fazem o mais simples, que é ir para o campo?
Porque no campo se tem a fartura, né? A fartura de alimento, a fartura de água, de ar, a fartura de água pura, né? Não se paga nem água no campo, por enquanto, né? Quando começar a faltar, não sei como vai ser. Então, por que as pessoas não fazem um movimento, principalmente as pessoas que não querem, que querem subir, entre aspas, de vida, né? Pessoas que querem sair, por exemplo, de um bairro periférico, elas sempre estão pensando em juntar dinheiro e ir para um bairro melhor. Por que não faz um movimento ao contrário? Ao invés de ir para um bairro melhor, vai para o campo, né? Não sei, eu fico pensando isso, mas eu sei que isso passa pela minha cabeça, mas não creio que as pessoas... não creio que as pessoas queiram uma coisa dessas. Eu não creio que a cultura geral do ser humano desenvolva isso novamente, né? Só se acontecer uma catástrofe muito grande, que não é impossível, não querendo ser um profeta do apocalipse, realmente do jeito que os mares estão esquentando, do jeito que a terra está sendo poluída, etc., não é pouco provável que tenhamos mais eventos ambientais dramáticos. Isso daí não é bem provável, inclusive estatisticamente falando. Bom, e é nesse sentido que é muito importante a gente ler, inclusive, muita coisa que foge da nossa área, né? Porque por muito tempo eu fiquei refletindo, né? Porque as pessoas não voltam ao campo, né? Já que elas estão passando necessidade, né? Ou trabalhando em condições precárias, num ambiente barulhento, num ambiente feio. As pessoas poderiam voltar para o campo, que é um ambiente pacífico, é um ambiente pacífico no sentido de ser calmo, e um ambiente onde se pode ter fartura, né? Qualquer hortinha aí que você faça, você colhe muita coisa. Meus centímetros quadrados que eu tenho aqui na varanda, eu colho horrores de coisas. A natureza é muito generosa. Mas daí a gente volta à questão da nossa filósofa Hannah Arendt, que eu creio muito nessa possibilidade, e do Nietzsche, né? Que nós não queremos, nós odiamos a natureza. Nós odiamos a natureza pelo simples fato de negarmos a nossa própria natureza. Papo esquisito de hoje, né? Enfim, gente, é isso. Eu espero que todos fiquem bem, que todos estejam em paz, que sejam felizes, seja no meio rural, seja no meio urbano, seja onde quiserem, mas que sejam felizes e que prosperem, tá bom? Tchau, gente.